A paz de Jesus, o amor de Maria, a graça e a força do Espírito Santo, a força de Deus, nosso Senhor, a graça de Deus, o poder e a força do Espírito Santo estejam no seu coração, na sua casa, na sua vida e na sua família. Hoje nós iniciamos mais um programa Levanta-te, com o tema de hoje, que é a pergunta de Jesus no Evangelho de hoje. Por acaso o noivo pode jejuar enquanto os convidados estão com ele? Jesus, ele se refere, o noivo é Cristo e a noiva é a igreja. Ou seja, quando Jesus vier em seu triunfo, em sua volta, ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja, que somos todos nós. Vamos iniciar o nosso programa Levanta-te com o sinal da cruz, o sinal da nossa fé. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recorramos a Maria, aquela que vem interceder por nós neste dia, e que suas graças e suas bênçãos possam estar presentes sobre nós, entre nós, em nossa casa, em nossa vida e em nossa família. Amém? Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, vós recorro à Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados próximos aos pés, não desprezeis ouvir as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir, propício de me alcançar o que vos peço. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, seu coração. Vamos meditar a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, tomar a sua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, versículo 14. Evangelho de Mateus, versículo 14. Do versículo 14 até o versículo seguintes. Amém? Vamos escutar a palavra do Senhor. Jejum. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntavam: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dias virão que o esposo será tirado do meio deles, então jejuarão. Neste dia nós meditamos este evangelho, que é o evangelho do primeiro domingo da Quaresma, que nós iniciamos a Quaresma na quarta-feira de cinzas. Nós recebemos as cinzas em nossa cabeça para que nós lembremos que nós somos pó e para o pó voltaremos. Assim diz o sacerdote no momento em que impõe as cinzas. Cristo, que nos introduz neste mistério quaresmal, no momento em que ele passa pela tentação até o caminho da cruz e depois da ressurreição.
E o tempo da Quaresma vem nos pedir 3 coisas: jejum, conversão e oração. E mais uma 4ª coisa, a caridade. E a igreja, ela nos dá esses 40 dias para que nós pensemos e revisemos a nossa vida. E nos preparemos para a Páscoa. A Páscoa não é somente o coelho da Páscoa, não é somente o ovo de Páscoa, mas o verdadeiro sentido da Páscoa é a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. E também a Páscoa significa a passagem da morte para a vida. E nós vemos que Cristo, depois destes dias, ele ressuscita glorioso no domingo de Páscoa sobre o pecado e a morte. E sobre toda a maldade, porque o que mais o inimigo quer é que nós sejamos tentados por ele nesses tempos. E a Páscoa, ela vem para nos dizer que Jesus está vivo e ele ressuscitou e ressuscitará gloriosamente. E a pergunta do Evangelho de hoje vai nos perguntar: por que os seus discípulos jejuam como os discípulos dos outros apóstolos? E Jesus, ele, ao responder esta pergunta, ele diz: pode os convidados de um casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? O noivo é Cristo, a esposa é a igreja. E que nós possamos pedir ao Senhor esta graça de mergulharmos no seu mistério, de mergulharmos na sua graça. Amém? As graças e as bênçãos de Deus, a força e o poder do Espírito Santo, a força de sua palavra e a força da sua verdade, e a bênção e a graça de Deus estejam com você, na sua casa, na sua vida, na sua família. Amém? Vamos para o momento de oração e pedir as graças e as bênçãos de Deus em nossa vida. Amém? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus amado, Deus bendito, nós vos imploramos e bendizemos e damos graças, Senhor, pela vossa palavra. Nós vos pedimos ter a graça de nos convertermos, de mudarmos de vida, de jejuar, para que nós possamos rever a nossa vida e passar pela graça da conversão e mudar a nossa vida e, sobretudo, experimentar o sacramento da penitência e da confissão. É isso que nós pedimos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Que as graças e as bênçãos de Deus, a força e o poder do Espírito Santo, a força de sua palavra e a força da sua verdade e a bênção e a graça de Deus estejam com você, na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém? Que Deus seja providente em sua vida, a luz e a força do Espírito Santo estejam com você, na sua casa, na sua vida e no seu coração. Eu faço um convite especial a você que compartilhe este programa com todos aqueles que você conhece, para que mais pessoas, mais irmãos e irmãs, sejam tocados e tocadas pelo poder da palavra de Deus e pelo poder de Deus, e me ajude a evangelizar principalmente a juventude. Amém?
eu faço um outro convite especial, que depois que nós encerrarmos o tempo pascal, uma semana depois que nós vamos encerrar o tempo pascal, nós vamos começar o poderoso Cerco de Jericó neste programa. Serão 7 dias de oração, da quebra das muralhas das nossas vidas, da nossa família, das nossas dificuldades financeiras e principalmente da cura familiar hereditária e todas as nossas muralhas que nós desejamos que sejam derrubadas neste cerco de Jericó que nós iniciaremos uma semana logo após o encerramento do tempo pascal. Se prepare para este momento de graça que nós viveremos, principalmente neste ano, novo ano de muitas graças. Amém? Pedimos a Deus as bênçãos e as graças de Deus em nossa vida e pedimos aos nossos irmãos diáconos que estiverem conosco que nos dê a sua bênção, nos ajude a pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja com você, Ele permanece no meio de nós. As bênçãos e graças infinitas pelo poder e pela bondade de Deus, na luz e na força do Espírito Santo, esteja na sua vida, sua casa e seu coração. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. A paz de Jesus. Salve Maria Santíssima.